vai ficar tudo bem. Sabe quando as pessoas dizem pra gente assim: você precisa parar de pensar tanto assim, precisa sair um pouco da sua própria mente? Aparentemente é um ótimo conselho, mas a questão é como colocar esse conselho em prática. Para onde poderíamos ir se estamos literalmente dentro da nossa própria cabeça o tempo todo, inclusive nesse momento? É sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Deixe o seu like nesse vídeo, abra sua mente, ative as notificações para não perder as próximas mensagens. Eu sou Edivaldo Oliveira e você está ouvindo o Minuto Reflexão. Comente aqui o seguinte: vai ficar tudo bem. E deixe que outras pessoas leiam o seu comentário, como uma forma de você desejar que tudo fique bem na vida das pessoas que lerem. Infelizmente, às vezes, o pior lugar para estarmos é dentro da nossa própria cabeça. Mas infelizmente também não temos como sair dela. Pelo menos não da forma como pensamos que isso é feito. Lembrar de traumas do passado, ficar remoendo situações que não saíram do jeito que você imaginava, ou até mesmo antecipar situações e ficar imaginando e criando os piores cenários na sua mente, tudo isso faz você pensar demais e tornam a sua mente um lugar impossível de se estar. Mas aonde você estaria se não dentro da sua própria cabeça? Aqui e agora, sentindo o seu próprio corpo, lidando, enxergando, ouvindo e interagindo com o que está bem diante de nós. Ao sair para caminhar um pouco em algum lugar com uma vista bonita, à beira de uma praia, por exemplo, se você começar a olhar ao seu redor e prestar bem atenção em tudo que você vê e tudo que você ouve, o seu cérebro não vai ter muito o que pensar. Ou seja, não haverá nada mais urgente no seu cérebro do que a vista que te cerca. Tudo o que você precisa fazer em uma situação como essa é sentir. Mas eu estou falando de um cenário lindo à beira da praia. O seu problema de pensar demais não ocorre em situações como essa que eu citei, mas sim, geralmente, às 3 da manhã, quando você deveria estar dormindo para acordar cedo para ir trabalhar no dia seguinte, mas simplesmente não consegue porque a sua mente é invadida por diversos pensamentos que fogem ao seu controle. Mas o fato é, o que estraga o presente, o que te impede de sentir aquilo que você deve sentir aqui e agora, é o hábito de pensar de uma forma excessiva. Mesmo sem uma situação evidente que nos cause aflição, a nossa mente consegue nos provocar um pânico repentino e nos deixa ansiosos, sem qualquer motivo aparente. Sendo que, como eu ouvi uma vez uma psiquiatra dizer, a maioria das coisas que pensamos enquanto estamos ansiosos não se concretizam, não se tornam reais. Para lutar contra o hábito de pensar demais, não devemos analisar minuciosamente esse nosso comportamento. Porque se nós pararmos para analisar, estudar a respeito disso, nós estaríamos apenas piorando a situação. A nossa luta não é entrar num fluxo de pensamento para entender o porquê de não conseguirmos parar de pensar tanto. A nossa luta é para simplesmente respirarmos fundo e vivermos o presente, estando aqui e agora, nos rendendo ao momento presente. Quando você fica focado somente no que está em sua mente, você fica com medo de errar, de falar, de fazer papel de bobo na frente das pessoas. E isso só te faz pensar ainda mais e mais.
e te deixa completamente paralisado. Por isso, tem pessoas que abusam do álcool com a desculpa de que fazem isso para se soltar. Mas eu te pergunto, se soltar de quê? Da própria prisão que elas mesmas criaram em suas mentes. Você pode se encher de teorias, aprender tudo sobre ansiedade, sobre depressão, sobre o ato de pensar muito. Você pode ficar cada vez mais afiado nesse problema que tanto te atinge. Mas você só vai conseguir vencer esse hábito se começar a praticar o hábito de pensar menos e viver mais. Sentir cada momento do seu dia, desde a comida que você coloca na sua boca, até as gotas que caem no seu corpo durante o banho. Não barrar nenhum sentimento, mesmo que esse sentimento seja o descontentamento, a raiva, o constrangimento. Não tenha vergonha de ser transparente, pois assim você não terá medo de ser engraçado, de dar risada com as pessoas, de errar alguma informação durante uma conversa, de tropeçar enquanto caminha em seu ambiente de trabalho. E todo esse tipo de coisas que, quando você está somente dentro da sua própria cabeça, parecem ser o fim do mundo. Comece a praticar o hábito de viver mais e pensar menos. Não pense muito. Já se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like nesse vídeo, pois dessa forma você nos ajuda e ajuda esse tipo de conteúdo a alcançar mais pessoas que também sofrem por pensar demais. Comece a praticar o hábito de pensar menos e viver mais. E acredite, com o passar dos dias, tudo vai ficar bem. Ou pelo menos tudo vai ficar cada vez melhor. Vai com calma. Como seria mais fácil se algumas coisas simplesmente acontecessem de forma mais rápida em nossa vida, não é mesmo? Gostaríamos de aprender um novo idioma de forma mais rápida, gostaríamos de ganhar dinheiro em menos tempo, gostaríamos de poder viajar com mais frequência. Enfim, são tantas coisas que gostaríamos que acontecessem de uma vez só, mas que infelizmente levam tempo, exigem planejamento e, mais do que tudo isso, exigem paciência. Certa vez, ao me exercitar na academia, eu pude reparar que eu fazia algo que era tão automático que eu demorei para perceber que não era correto. Ao observar outras pessoas fazendo o mesmo exercício que eu fazia, eu tentava imitar a velocidade com a qual elas faziam tais exercícios. Eu queria ser rápido como todos à minha volta pareciam ser. Até que eu comecei a sentir dores depois dos treinos. E não aquelas dores comuns de academia, mas dores mesmo, como quando damos um mau jeito na coluna ou no pescoço. Certo dia, um funcionário da academia começou a me observar nos exercícios e foi corrigindo cada um deles. E a frase que eu mais ouvi dele foi: vai com calma. Não é sobre o tempo, mas sim sobre a precisão. Eu estava fazendo os exercícios de forma rápida, mas também os estava fazendo de forma completamente incorreta. Eu parecia estar fazendo o certo, mas além de estar errado, o único resultado que eu obtinha eram dores musculares, e não um corpo mais saudável e mais bem exercitado. Podemos pegar esse exemplo e usar em outras áreas da nossa vida. Se começarmos a fazer tudo de forma corrida, produzir e produzir, trabalhar e trabalhar, não dormir, não nos alimentarmos bem, não passarmos tempo de qualidade com pessoas que gostamos, podemos até conseguir um resultado um dia, mas eu te pergunto, qual o resultado? E a que custo?
Às vezes precisamos ouvir aquela voz interior que nos diz: vá com calma, respire fundo. Você não está indo devagar, só não está indo na mesma velocidade que o outro. E tudo bem, pois cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu jeito e cada um tem a sua realidade. Você não pode querer experimentar os resultados do outro, pois você não vai poder passar pelos mesmos processos que o outro está passando. Tenha referências, é claro, se inspire, use pessoas como modelos e tire o melhor de tudo e de todos que você conhecer. Mas não se esqueça, você tem uma personalidade, você tem suas particularidades, tem o seu próprio ritmo e mais, você tem o seu próprio caminho. Existem passos que só você vai dar. Existem caminhos que somente você vai trilhar. E existem situações que só você vai enfrentar. Então, não se compare. Não cobre de você mesmo o resultado do outro, porque cada um está vivendo o seu processo. Cada um tem o seu processo. Dê um passo de cada vez. Perceba os resultados que vão chegando aos poucos. Não dê valor somente aos grandes feitos. Não. Perceba os pequenos avanços, celebre as pequenas vitórias. Não deixe de fazer isso, pois fazendo isso você dará muito mais valor às grandes coisas que você conquistar. Vá com calma, mas continue firme. Como eu aprendi na academia, não é a rapidez que conta, mas sim a precisão. Um passo bem dado, um passo firme na direção certa, vale mais do que 1000 passos vacilantes na direção errada. Respire fundo. Se enxergue de dentro para fora. Não de um jeito narcisista. Não se ache melhor do que ninguém. Mas dê valor ao seu progresso, ao seu avanço. E continue firme até o seu alvo, até o seu objetivo. Como fazer a diferença? Fazer o caminho contrário ao que todos estão fazendo exige muito esforço de nós e exige que tenhamos muita determinação. Todos estão acelerados, então é difícil desacelerar. Todos querem mais e mais, então é difícil nos contentarmos com o que temos. Todos querem ser os melhores naquilo que fazem. Então é difícil pararmos e ajudarmos outras pessoas com as dificuldades deles. Enfim, é complicado nos dias de hoje ser alguém que faz diferença na vida dos outros. Hoje em dia, quando falamos em fazer a diferença, logo pensamos em sermos diferentes, em nos destacarmos no meio da multidão. Sabe quando você está dentro do metrô e você olha em volta e vê todos em seus celulares ou com seus fones de ouvido, até que no meio de todas essas pessoas, você vê alguém com um livro na mão e pensa: nossa, que pessoa diferente, que pessoa inteligente e focada. Provavelmente é essa imagem que essa pessoa quer passar para os outros. E talvez ela nem seja tão focada assim, ou tão inteligente. Isso porque no mundo em que vivemos, a maioria quer ser diferente, ou pelo menos parecer diferente, mas ninguém quer fazer a diferença. Hoje em dia, as pessoas tiram um dia do ano para fazerem alguma ação de caridade, seja qual for a ação, e registram, falam abertamente sobre o que estão fazendo e até envolvem outras pessoas. E pronto, a grande ação do ano está feita. Sendo que existem pequenas ações que podem irem sendo feitas de forma silenciosa,
longe dos holofotes, sem precisar da atenção de todos, sem precisar postar em nossas redes sociais. Doar roupas que você não usa mais. E eu não estou dizendo daquelas roupas velhas que mais estão parecendo um pano de chão, mas aquelas que estão conservadas, mas que já não fazem mais o seu estilo e que podem servir para o estilo de alguém menos favorecido, ou simplesmente para manter alguém agasalhado e vestido. Ir visitar aquela pessoa que você sabe que está precisando desabafar e oferecer conselhos a ela, oferecer ouvidos a ela, ou simplesmente fazer companhia se ela não estiver com vontade de falar, o que pode ser normal. Mas sabe, esse tipo de ação que parece pequena? Acredite, elas são as que causam grande impacto no mundo e podem transformar tudo e todos à sua volta. Ser gentil com os atendentes dos lugares que você frequenta, ainda que os mesmos não sejam gentis com você, causa um grande impacto. E às vezes, com a sua atitude cordial e educada, você faz com que a pessoa repense as suas próprias atitudes. Não dar opiniões carregadas de ódio e de certeza sobre a vida dos outros, e apenas enxergar a todos como seres humanos que estão sujeitos a falhar, a cair e a nos decepcionar, assim como nós também estamos sujeitos a isso. Esse tipo de atitude também faz muita diferença e causa um impacto na vida de todos. Tudo isso vai contra tudo que as outras pessoas estão acostumadas a fazer. Pois, na verdade, são poucos aqueles que param e refletem em suas próprias atitudes. A maioria apenas está pensando no que pode ganhar e no que pode ser proveitoso para ela, em toda e qualquer situação. Se você quer fazer a diferença, você terá que ir contra essa onda de egoísmo. Vai ter que estar disposto a olhar para o outro também, e ainda vai ter que aceitar a ideia de se sentir um pouco sozinho nesse processo. Pois todos os que refletem em como as suas atitudes afetam a vida dos outros, se sentem mais sozinhos mesmo. Mas se você quer ser uma dessas pessoas, eu peço que você se expresse aqui nos comentários. Diga assim: eu farei diferença. E veja quantas pessoas estão dispostas também e quantas estão nessa mesma busca por uma melhoria igual a você. Viu? Você não está só. E esse caminho é difícil, mas vale a pena. Pois no fim do dia, teremos feito a diferença na vida das pessoas. E isso acaba voltando para nós, de uma forma ou de outra. Você já viu uma flor crescer? Você já conseguiu acompanhar o crescimento de uma flor, passo a passo, dia após dia, até ela desabrochar por completo? A resposta certamente é não, pois a única forma de fazer isso será usando aquelas câmeras que gravam durante dias e criam essas imagens que a gente vê por aí. Pois um ser humano não conseguiria ficar acordado durante todo o processo de evolução de uma flor. Mas perceba, mesmo que não sejamos capazes de ver uma flor crescer, isso a impede de continuar crescendo? Não. A flor continua a crescer, independentemente de alguém estar olhando ou não para ela. Eu peço que você se inscreva aqui no nosso canal, que você ative as notificações e deixe o seu like nesse vídeo, se você quiser continuar a receber esse tipo de conteúdo, essas reflexões todos os dias. O crescimento de uma flor ou de uma árvore é um crescimento lento,
demorado. E por ter essa demora, é imperceptível até que de repente está lá uma bela flor de cores vibrantes ou uma imponente árvore que logo dará seus frutos. Eu e você também somos assim. Damos pequenos passos todos os dias, mesmo quando ficamos ansiosos, pois às vezes gostaríamos de estar dando alguns grandes passos, principalmente quando nos comparamos com os outros. Mas mesmo assim, um dia de cada vez, um passo de cada vez, eu e você estamos crescendo, estamos evoluindo e estamos nos tornando melhores a cada dia que passa. Estamos nos tornando mais fortes e nos tornando diferentes. Mas às vezes vem um desânimo muito forte e geralmente ele vem porque alguém nos diz que estamos do mesmo jeito, que ainda somos os mesmos de sempre, ou pior, que agora mudamos, mas estamos piores do que antes. Tentamos nos justificar dizendo: não, eu estou mudando, eu era de tal maneira, mas agora tenho isso de tal maneira, eu pensava desse jeito sobre uma determinada coisa, agora penso de uma forma totalmente diferente. Mas nenhuma das nossas justificativas convencem essas pessoas, porque tudo que nós conseguimos ouvir é alguém dizendo: eu não consigo enxergar nenhuma dessas mudanças que você está dizendo que estão acontecendo. Daí você vai vivendo a sua vida sendo vítima de pessoas que duvidam de você, que duvidam da sua capacidade e do seu crescimento. Mas assim como a flor, que está em constante crescimento, independentemente de estarmos olhando ou não, eu e você não podemos parar de crescer, só porque ninguém está percebendo, ou só porque estão duvidando da gente. Essa mudança que ninguém vê, esse processo diário que é só seu, não pode ser interrompido, pois você chegou longe demais para ter que desistir agora. Não se abrace nas palavras de desânimo que são lançadas sobre você, mas se apegue nesse crescimento constante que você, melhor do que ninguém, sabe que está acontecendo. Só você sabe o quão caótica sua mente ficava em determinadas situações e como ela fica tranquila e mais lúcida quando essas mesmas situações acontecem agora. Você sabe o quão impulsivas eram as suas atitudes às vezes, mas você sabe o quão ponderado você tem se tornado e como tem pensado duas vezes antes de tomar algumas atitudes e decisões. O seu processo é apenas seu. O crescimento é lento, mas é contínuo. E acredite, todos esses que duvidam, um dia ainda vão olhar para você e vão ficar desacreditados no que estão vendo. Pois sem que eles percebessem, você foi crescendo como uma árvore, como uma flor, uma planta, e agora está mais forte, mais firme, mais enraizado e mais constante. Não desista agora. E não fique mais dando ouvidos a todas essas vozes que ecoam em sua mente, te dizendo que nada mudou, que nada melhorou e pior, que nada vai mudar e nada vai melhorar. Você está vivo. Muita coisa já mudou e muita coisa já melhorou, mas existem coisas que você precisa melhorar mesmo. Existem coisas que ainda não estão totalmente resolvidas. E existem coisas que você precisa superar. Mas como eu havia dito, você está crescendo. Você está no caminho certo. E você é um trabalho em progresso, que mesmo sendo lento, é constante. Se você ouviu essa mensagem até aqui, eu peço que você escreva aqui nos comentários o seguinte: eu estou no meu processo. Eu sou Edivaldo Oliveira,
E esse foi o nosso Minuto Reflexão de hoje.